Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de geografia sobre dinâmica populacional. Oi, 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 aqui é Yolanda Balduino. Se inscreve no meu canal, galera, e deixa o seu like, conto com o seu joinha, ok? É legal a beça! Vamos para o conteúdo dessa aula. Dinâmica populacional, população absoluta e população relativa, queda da natalidade, do crescimento natural, distribuição da população mundial e razões para a desigual distribuição populacional. O objetivo: compreender a dinâmica populacional. A população absoluta. O que é população absoluta, Yolanda? Refere-se ao número total de habitantes que vivem em um determinado lugar, num povoado, numa cidade, num estado, numa região, num país ou num continente. E aí apresenta aí o globinho chorando com tanta gente matando o bichinho. Vamos lá para a população relativa. O que é população relativa, Yolanda? É o número total de habitantes dividido pela sua área territorial em quilômetros quadrados. Isso aí também pode ser chamado de densidade demográfica. Vamos explicar melhor essa população relativa? Eu mostrei aí para vocês um exemplo da região asiática, mas eu vou dar um exemplo bem nosso. A região norte, nós temos a Amazônia, vasta extensão territorial e pouca população. Temos São Paulo, pouca área territorial e população enorme, muito povoada. Melhorou assim, galera? Falando de população absoluta e população relativa, são noções que precisam ser analisadas com cautela, porque nem todos os países populosos são necessariamente muito povoados. Sobre a queda da natalidade e do crescimento natural, nós apresentamos fatores para os países mais desenvolvidos. A taxa de natalidade caiu sim. A taxa de natalidade vem diminuindo desde o final do século XIX e o início do século XX. Algumas causas para isso, Yolanda. Aumento ao êxodo rural e a urbanização. E o que é o êxodo rural? O êxodo rural é a população deixando o campo e indo para a cidade. Isso faz com que a cidade passe a se desenvolver, comece a crescer, se urbanize. E foram impulsionados por quê? A deixar o campo e ir para a cidade? Impulsionados pela industrialização. E aqui tem alguns fatores disso. O aumento do custo de vida, de criação dos filhos, que vem o gasto com alimentação, com vestuário, com a moradia, educação, saúde, lazer e transporte. Aí vem também a maior propagação dos métodos contraceptivos. Que métodos são esses? São as pílulas, preservativos, como a camisinha, a esterilização. Tem outro fator bem agravante, que é a mulher ingressando no mercado de trabalho. Isso fez com que levasse a diminuição significativa da queda da taxa de natalidade. A queda foi tão acentuada que a população deixou de crescer, chegando a diminuir a população de alguns países. E aqui eu cito a Alemanha e a Rússia, que têm taxas negativas de crescimento populacional. Apresentar alguns fatores, alguma fala sobre os países subdesenvolvidos. Esses mesmos fatores, utilizados para os países desenvolvidos,
serve para a queda da taxa de natalidade dos países subdesenvolvidos, principalmente daqueles que se industrializaram mais tarde. O caso do Brasil, que teve chamada de industrialização tardia, o México e a Argentina. Então, teve essa redução na sua taxa de natalidade. Os fatores para isso é a economia agrária, a população vive na área rural ainda, a baixa escolaridade, a ausência do planejamento familiar para alguns, mas eu destaco aqui alguns países ainda muito pobres, que mesmo com todas essas dificuldades e esses fatores ainda continuam com a taxa de natalidade muito elevada. Isso explica porque a taxa de fecundidade é bem elevada nos países pobres. Cito a África e a Ásia. O número de filhos por mulher também está ligado a fatores de ordem religiosa. Nos países em que a religião exerce grande influência cultural, opondo-se a esse controle de natalidade, aos preservativos, a taxa de natalidade é muito elevada. Eu cito aqui alguns: Afeganistão, Uganda, Somália, Níger e outros. Agora eu quero falar outro tópico, outro subtema: distribuição da população mundial. Essa desigualdade que existe entre as regiões densamente povoadas, que podem ser de 100 habitantes por quilômetros quadrados a 500 habitantes por quilômetros quadrados, e podem ser chamados de verdadeiros formigueiros humanos. Já nas regiões com a densidade demográfica baixa ou muito baixa, é 1 habitante por quilômetros quadrados, e isso pode ser chamado de vazios populacionais. E eu estou mostrando um globo onde uma parte tem bastante gente, a outra não tem. Não estou dizendo que no norte é habitado e no sul não é habitado, só mostrando que é um formigueiro humano e um vazio populacional. Agora, galerinha, até aí tá tudo bem? Tá entendendo tudo, pessoal? Ripa na chulipa, razões para essa desigual distribuição populacional. Vou te apresentar 4 razões. Grandes focos de povoamento no leste e no sul do continente asiático. Tem explicações históricas relacionadas ao florescimento de civilizações milenares, como a civilização chinesa e a civilização hindu. E essas áreas de ocupação antigas são, em geral, as mais populosas do que as recentes. É a razão número 2. Razões históricas. E por fatores de ordem econômica, as regiões mais industrializadas e de desenvolvimento no planeta, na parte do continente europeu, o nordeste dos Estados Unidos e o Japão, são intensamente povoadas. Por quê? Porque tem um crescimento econômico, oferece uma boa qualidade de vida. Se tem essa boa qualidade de vida, ele te apresenta uma atração. Existe o fator atração e o fator retração. Esse é o fator atração, uma boa qualidade de vida. Se tem uma boa qualidade de vida, se ganha melhor, se alimenta melhor, então tendem a atrair imigrantes de outras áreas, de todas as partes do mundo. É a razão 3. Encontramos também, pessoal, elevadas densidades demográficas em regiões economicamente menos desenvolvidas, em países muito pobres. Eu cito aqui alguns: a Sri Lanka, o Paquistão, o Vietnã, no continente asiático, e outras regiões em países marcados por altas taxas de crescimento demográfico, como a Uganda, Ruanda, Burundi, no continente africano.
E a razão 4, regiões extremamente geladas. As regiões polares e o vasto interior dos desertos áridos, como o deserto de Saara, no norte da África, Gobi, entre a China e a Mongólia, na Ásia. Eles apresentaram uma densidade demográfica muito baixa, em virtude das limitações impostas pelas condições naturais à ocupação humana. E aí, galera, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Reveja essa aula quantas vezes for necessário. Não esquece de procurar a atividade lá no Aluno Online. E também não esquece de inscrever no canal, deixar o seu joinha lá para Yolanda Balduino. Valeu, galera!